Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro. E você está acompanhando aqui o Agricultura BR pelas parabólicas em todo o Brasil. Também TVs por assinatura. Eu destaco sempre a TV Claro e a NET no canal 190. Você acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. E a partir de agora, sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. O Agricultura BR de hoje vai trazer para você informações a respeito da pecuária brasileira. Você tem um entendimento econômico de como que valor de arroba tem se comportado no país. No programa de hoje, que também é especial, como dessa última segunda-feira, receberemos convidados aqui, vamos falar a respeito de assistência técnica, vamos falar a respeito de pecuária, de arroba de boi, vamos falar também da floresta, produção no Brasil, entre outros temas aqui com os nossos convidados, uma mesa redonda muito legal preparada aqui para você. Você vai saber a respeito também do mercado da soja, como é que vem se comportando os números depois dessa situação mais favorável criada pela essa primeira fase que o governo norte-americano confirma que teve de acordo com a China. Tem também destaque para o café. A Conab divulgou nesta terça-feira pela manhã os dados, os números em relação à cafeicultura nacional. Então você tem todos os números a partir de agora, mercado financeiro, mercado futuro, mercado físico, aqui no Agricultura BR, que começa agora e eu começo falando de boi. E olha, nós estamos acompanhamos diariamente o que vem acontecendo com o mercado, os posicionamentos, aquilo que é importante para o seu negócio. Vamos saber agora como é que tem se comportado valores da arroba em importantes praças de negociação pelo país. Os números utilizados são da Scott Consultoria. Eu sempre lembro que são números médios. Nós temos registros de picos de preço, tanto para cima quanto para baixo. Então, você acompanha conosco como é que vem se posicionando os valores de mercado. Nós temos aqui um estudo mostrando 30 dias de levantamento em Araçatuba, no estado de São Paulo, que, de acordo com a Scott Consultoria, tinha no último dia 18, R$ 197 por arroba. No dia 22, atingiu o pico de preços do 22 de novembro até o dia 27. Tivemos aí uma semana, pelo menos, de picos de preço em Araçatuba, chegando a R$ 226,50. Entra em dezembro, assim como em todo o país, com os preços cedendo um pouco frente àquilo que aconteceu até o final do mês de novembro. No dia 2 de dezembro, o valor negociado em Araçatuba era de R$ 216,50. No dia 9, recuou para R$ 207 o valor da arroba, valor médio, e nesse dia 17, valor encontrado de R$ 200 por arroba. Agora você começa a observar, que é algo que nós falávamos a respeito do momento em que tivesse uma estabilidade de preço, ali o dia 18 de novembro já é um momento em que a arroba já vinha com alta forte. Entre os dias 17 de outubro e 18 de novembro, se nós pegarmos e trazermos o levantamento ali, vai dar uma alta de 28%, 29% em relação ao que aconteceu em outubro. Por isso que a alta aí considerada do dia 18 de novembro até 17 de dezembro já é um pouco mais tímida, um pouco menor em relação àquilo que acontecia no mês anterior, 30 dias anteriores. Nós vamos continuar trazendo em destaque algumas praças, você acompanha mais uma comigo agora, pode colocar na tela, eu tenho a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande em destaque. No dia 18 de novembro, R$ 177,50. No dia 22, subia para R$ 197 o valor da arroba. No dia 27, R$ 209 registrados em Campo Grande. Dia 2 de dezembro, recuou a R$ 207. No dia 9, R$ 187. Dia 17, R$ 183 por arroba do boi gordo. É o valor que nós vamos destacando agora, mostrando um momento de estabilidade para a arroba depois dos picos no final do mês de novembro. Trazendo agora mais uma praça em destaque, no estado do Mato Grosso, nós temos aqui Cuiabá, capital, com o valor no dia 18 de novembro de R$ 171,50, dia 22, R$ 197, no dia 27, alcançou R$ 200. No dia 2 de dezembro, R$ 199, 9 de dezembro, R$ 185, dia 17, R$ 180,50. Alguns dados são importantes sempre ressaltar para o produtor rural, principalmente em relação às ferramentas ou estratégias para segurar o preço da arroba do boi. Claro que deu uma disparada, tivemos essa disparada no final
final do mês de novembro, mas também há fatores que aconteceram de maneira a pressionar o valor da arroba. Uma delas é em relação a um dos maiores grupos frigoríficos do mundo, que anunciou férias coletivas em 11 unidades. Começou ontem, inclusive, nessas unidades frigoríficas. Esse mesmo grupo, ele confirmou que estava importando gado do Paraguai. Se os números estiverem aí certos, chega até 40 mil cabeças vindas do Paraguai, uma maneira de desaquecer um pouco essa alta que nós vivemos, estamos vendo ainda agora com um pouco mais de estabilidade, mas um momento em que os negócios também ocorrem de maneira um pouco menor, menos densa no país. A grande questão é como que fica a partir da segunda quinzena de janeiro, como é que vai se comportar tanto o produtor de gado quanto também quem faz a aquisição. Vou falar agora de um assunto que é bem interessante para o Brasil, para a cadeia produtiva da soja, mais o complexo soja, para ser mais exato. Olha o que é que está acontecendo. Enquanto alguns choram, e eu vou falar agora do país vizinho, a Argentina tem algumas questões ali que são complicadas, internas, da política da Argentina, da cultura do povo argentino de maneira geral e principalmente como que lidam com os meios de produção. Os meios de produção tanto na área da agropecuária quanto na área industrial. O fato é que o novo governo, o governo eleito, elevou a taxa de exportação, o que por lá é chamado de retenções. E o que é que isso tem a ver conosco? Ora, se teve uma taxa de elevação maior, e na Argentina como é que fica esse cenário? Eles acabam elevando mais para a soja em grão, eleva para o farelo e para o óleo, mas menos. A Argentina é o maior player, o maior produtor de farelo e óleo do mundo, mas vai ter uma alta também nas exportações aí em relação ao que estava sendo embarcado desses produtos. Basicamente, até então, as exportações estavam sendo taxadas a 4 pesos por dólar exportado, de venda. Agora será 9% de tudo. Então aumentou mesmo a questão da exportação da Argentina. Mas o que é que isso tem a ver com o que está escrito na tela? É simples, porque Brasil e China estão estudando um acordo fitossanitário. Esse acordo fitossanitário é extremamente positivo para o complexo soja, em especial para a exportação de farelo. Essa é a questão que fica bem marcado. E nós tivemos aqui o presidente da Biov, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, o André Nassar, que recentemente participou aqui do programa conosco ao vivo, que disse que está acontecendo esse protocolo e que o Brasil deve ter um resultado extremamente positivo. Os números em relação ao que vem acontecendo com o esmagamento de soja já são bem interessantes, como esse. O país deve processar até o final do ano 43, agora, no final do ano, faltam 10 dias úteis, ou menos que isso, 43 milhões de toneladas de soja. Portanto, processamento no Brasil foi elevado e para o próximo ano ele deve continuar aumentando. Isso é bem interessante porque gera mais empregos dentro do território brasileiro.
Soja em Chicago fechou nesta última segunda-feira com uma alta bastante interessante, fechou ali entre 1,4% e 1,5% na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Vamos acompanhar como é que vem as posições negociadas agora. O momento continua sendo eufórico por conta do anúncio do governo norte-americano da primeira fase do acordo comercial com os chineses, apesar da China não estar muito animada com isso não, mas essa promessa que os chineses vão comprar de 40 a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas, qual não acreditamos, a China no máximo comprou 24 bilhões e meio de dólares de produtos agrícolas no ano dos Estados Unidos, mas vai saber. Vamos saber como é que estão os números então. Nós temos aqui soja em Chicago, continua a movimentação de alta. Aqui nós temos a soja norte-americana vindo para os padrões que são considerados normais para o momento. Tá? Seria normal considerar a soja em Chicago sendo negociada próxima ou em torno de 9 dólares e 50. Esses são os números que nós temos neste momento para a soja em Chicago. Posição de janeiro negociada 9 dólares 25 centes mais 4 por bushel. Março 9 dólares 38 centes mais 6. Chamada é de alta. Ela veio com alta forte ontem de 1,4 a 1,6%. Madrugada operou em alta e segue a alta na soja em Chicago. Nós temos aqui o lado positivo desse acordo dos Estados Unidos e China, além também de um relatório de embarque que foi apresentado no final do dia desta segunda-feira, que é muito positivo. Março, 9 dólares 38 centes o bushel, maio, 9 dólares e 53, julho, 9 dólares 64 centes mais 6 por bushel, tem margem para ganho, trazendo ali, você viu a pontuação vindo em relação a centes de dólar por bushel, trazendo aqui para a porcentagem, a alta nesse momento é de 0,2% até 0,4% na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Bom, se a soja está subindo por conta desse acordo comercial, estamos falando das duas maiores potências econômicas do mundo, nós temos então o dólar provavelmente, é o que vimos nos últimos dias, cedendo. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Negociações para o dólar comercial, eu tenho na tela, pode colocar aqui. Hoje o dólar reage, apesar de estar reagindo, não chega a 4,7. A alta é de 0,28% neste momento para a moeda norte-americana no Brasil, a R$ 4,06 mais 8 é o destaque do Agricultura BR neste momento. E para falar desse dólar, para falar do mercado financeiro, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que faz sua participação aqui no Agricultura BR. Pulga, apesar desse momento agora, né, especificamente agora, do dólar vindo com uma ligeira alta, nós temos aí um viés de queda para o dólar perdeu bastante aqui no Brasil nos últimos dias. Como é que está se comportando o mercado nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, o que ocorre no mercado de dólar nesse momento é o efeito, vamos dizer, positivo, né, da atuação do Banco Central. Aliás, o Banco Central já anunciou que entre hoje e amanhã vai ofertar ao mercado aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Ou seja, o Banco Central oferta contratos de swap cambial, oferta dólares no mercado à vista e tenta conter qualquer reação de alta acentuada para o dólar. Até porque não há interesse em que o dólar volte a 4,20 ou ultrapasse R$ 4,20. O fato é que a atuação do Banco Central também contribui muito, na verdade, para evitar uma alta mais acentuada. Neste momento, você lembrava bem, a R$ 4,06 mais 8, um pouco acima disso, vem em alta de 0,28%. Mas vale lembrar que ontem o dólar perdeu 1,15%, recuou para a faixa de R$ 4,06, surpreendendo até mesmo os mais otimistas, que esperavam uma queda do dólar na faixa de 4,8, 4,7, ou seja, foi uma surpresa mesmo. A atuação do Banco Central é fundamental para controlar qualquer alta mais acentuada da moeda. Enquanto o dólar opera com alta hoje, mas uma alta leve, não é uma alta assustadora, longe de voltar aos valores que nós víamos em semanas anteriores, o nosso índice Bovespa reage também. Depois de uma queda ontem, nosso índice Bovespa reage agora, sobe 0,38%, ou seja, o mercado reage positivamente aos números que chegam, não só da economia brasileira, mas de reações positivas no mercado internacional. Vale lembrar que nesta madrugada as bolsas da Ásia vieram em alta, aquele acordo, mesmo um acordo mais tímido, mais fraco entre Estados Unidos e a China, já serviu para alavancar o mercado e
estimular, vamos dizer assim, os negócios. Afinal, afasta, pelo menos por hora, aquela preocupação de redução na atividade econômica mundial. Se afasta essa preocupação que era, vamos dizer, iminente, né? Todos os países preocupados com a redução do crescimento mundial, lógico, há uma reação positiva no mercado, há uma confiança maior no futuro, e nós podemos ver isso não só no mercado de bolsa lá fora, como aqui também. Veja, a nossa bolsa opera agora, veja, a 112.263 pontos, ou seja, já se firma na faixa de 112 mil pontos. Ontem chegou aos 113 mil pontos. Na máxima hoje se aproximou de novo de 113 mil pontos. Lógico, sempre vale lembrar, como referência, essa pontuação é do nosso índice Bovespa, que tem atingido recordes. Também pudera, nossos papéis estão baratos diante de um dólar muito alto. Portanto, há uma atração de investidores para os papéis que estão considerados baratos, vamos dizer assim, né? Desvalorizados no país, e a crença de que essas empresas terão um 2020 muito melhor. Agora, entre as ações que perdem hoje, vale lembrar, viu? Destaque para a JBS, queda de mais de 3%. JBS era uma das ações que perdia mais hoje no mercado, entre as maiores baixas nós temos, entre outras empresas, JBS, também Via Varejo, empresa que sofre alguns problemas, denúncias e verificação na sua contabilidade. Natura também vem em queda. De outro lado, nós temos algumas empresas em alta, alguns ativos que fazem parte desse índice Bovespa, como o Bradesco, por exemplo, vem em alta, alta de mais de 1,20%. Banco do Brasil sobe mais de 1% também. Santander sobe mais de 1,5%, ou seja, os bancos conseguem, vamos dizer, provocar essa reação positiva. Há uma alta também para a Petrobras, afinal a baixa ontem da Petrobras provocou uma queda no índice Bovespa, hoje alguma recuperação já surge, alta de mais de 0,5% nos dois papéis da Petrobras, tanto os preferenciais como ordinários. Resumindo, o mercado ainda se acomoda a uma nova situação em todo o mundo, com olhos positivos para 2020, e esses números refletem isso. O dólar sobe no Brasil? Sobe, mas sobe muito pouco. Não volta longe de R$ 4,09, longe de R$ 4,10. E a nossa bolsa se mantém ali firme entre 112 mil, com perspectiva de chegar ainda rapidamente, ainda esta semana, de novo aos 13 mil e há quem diga até os 114 mil pontos. É esperar para conferir, Fabiano. A princípio, notícias boas neste final de ano, não só no Brasil, como fora do Brasil também. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, nesse momento que eu mostrei como é que estava o dólar, comentamos o mercado financeiro, e há pouco eu estava demonstrando como é que o soja em Chicago vem ganhando a pontuação, a alta entre o que aconteceu na madrugada desta segunda-feira até o momento já alcança 1,9% de soja, então vai disparando no acumulado de semana. Mas eu deveria então mostrar agora como é que vem soja no porto, e não tem negociação com soja no porto. Pontuação de prêmio para a soja até vem num bom volume, vem com cerca de 100 pontos. Entretanto, duas situações são importantes a serem lembradas pelo produtor rural. Primeiro, que o Brasil não tem mais soja. Essa questão que se vai apontando na Conab de estoque de passagem, muito provavelmente não existe. Varreram os armazéns, não tem mais soja para exportação. Um outro elemento também que ocorre é que o volume de negócios é muito baixo. Só tem negócios e propostas de compra para março, pontuação lá em cima para prêmio. Ainda mesmo em março, já com colheita no Mato Grosso, vai mantendo aí 100 pontos em relação a essa premiação. Um outro elemento que falamos mais uma vez, aí para fechar esse editorial a respeito de soja, é a eleição do Alberto Fernandes lá na Argentina, porque esse elemento, apesar de ser ruim para o agronegócio e, de certo modo, para toda a agroindústria da Argentina, acaba sendo positivo para o mercado de soja em todo o mundo, em especial aqui no Brasil. Esse é um elemento a mais para a alta de soja em Chicago, já que a disposição de soja no mundo deve ficar menor. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na última quinta-feira, a intenção de cultivo já é de uma área menor na Argentina, representa um volume menor desse produto do país vizinho sendo exportado, tanto em grão, farelo e óleo, mesmo lembrando que trata-se do maior player na produção de óleo e farelo no mundo.
E de acordo com o levantamento da Conab apresentado nesta terça-feira para o café, a produção brasileira fica em 49.310.000 sacas no ano de 2019. É um momento de bienalidade negativa, era esperado que tivesse essa queda, esse retorno em relação à produção, e acabou trazendo um impacto positivo para o mercado, tanto no cenário de mercado futuro negociado em Nova York, quanto o mercado físico do café arábica aqui no Brasil. Vamos ver os últimos números, então, apresentados pela Conab, são os últimos de 2019, mostrando uma produção total de 49.310.000 sacas, café arábica alcançando 34.300.000 sacas de café, aqui trazendo uma queda em relação àquilo que acontecia no último ano, de acordo com a Conab, a produtividade ficou 17,8% menor, mas o arábica, no caso aqui, caiu 27% em relação ao resultado final de produção, algo normal para o ano de 2019. Era esperado. Café Conilon, dentro de uma produção normal, 15.010.000 sacas, 5,5% inferior ao ano de 2018. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos começar um momento muito especial aqui no programa. Eu recebo convidados, vamos falar sobre agronegócio em diversos temas. Para isso, vou receber aqui convidados. Dito Mário, já estão aqui conosco no estúdio. Dito Mário, diretor executivo da Reflore, é um dos nossos convidados. Tenho também o Araquém Ibrahim, da Agraer, participa conosco aqui. E também Laucídio Coelho, Laucídio Coelho Neto, produtor rural pecuarista, participando conosco. Vamos falar de diversos assuntos, vamos falar de agronegócio, de assistência técnica, de pecuária, de arroba, de China, de reflorestamento e muito mais depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta e agora para um momento especial, recebemos aqui alguns convidados para falar de temas importantes para o agronegócio brasileiro. Estou falando a respeito da exportação e produção de madeira e celulose, de carne bovina, carne suína, o que vem acontecendo no campo com o produtor rural. Há pouco eu os apresentava e agora vamos poder conversar um pouco com eles. Nós temos aqui nos estúdios Laucídio Coelho Neto, produtor rural, pecuarista. Temos também o Araquém Ibrahim, ele que é da assistência técnica, da Agência de Assistência Técnica do Mato Grosso do Sul, é agroinfluencer também, é um dos nossos convidados no dia de hoje. E Dito Mário, diretor executivo da Reflore. E nós vamos falar de temas diversos no dia de hoje. Quero agradecer a participação de vocês aqui, sempre um prazer recebê-los. Uma boa tarde aos três. Vou começar falando sobre agronegócio, sobre esse momento que o Brasil está tendo. Nós temos falado muito das exportações, o Brasil muito mais presente em diversas áreas, sendo no café, e aí o café, podemos, para citar, eu sei que nenhum aqui tatua, né? O Mato Grosso não tem a tradição de café, mas presente no volume e também em qualidade. Nós estamos falando também de celulose e papel também, mais presente aí numa produção maior. Carnes cada vez maior e agrícola, soja e milho cada vez mais consolidado. Vou começar perguntando para o Laucídio Coelho Neto. Laucídio, um momento diferente, o ano de 2019 tem uma marcação de uma maior segurança para o produtor rural, está começando a aparecer isso, e os números, principalmente das exportações e a presença brasileira, o share do Brasil aumentou. Qual que é o seu entendimento a respeito deste assunto? Acho que as exportações, neste ano, elas contribuíram de forma importante, mas eu acho que nós temos um detalhezinho aí que foi a seca. A seca juntou com o aumento das exportações e fez com que nós tivéssemos uma recuperação de preço. Então, estamos no momento, numa queda de braço, sem um preço bem definido hoje, mas preço, evidentemente, significativamente superior ao que era uns dias atrás. Araquém, você está todo dia com o produtor rural, você está no campo, você anda pelo estado do Mato Grosso do Sul, conversa com pessoas
do país inteiro. Como é que esse produtor rural tem se preparado, né? Isso em diversas áreas, no agrícola, da pecuária, como é que ele tem se preparado para esse momento? Como é que ele tem atuado? Bom, primeiro satisfação, né, estar aqui com vocês, com grandes personalidades aqui, lideranças do setor. Nós, na verdade, alguns não estavam preparados, né? A gente entende que o preparo ele vem de um conjunto de fatores, né? Aquele que está mais antenado na gestão da propriedade dele, aquele que está mais que recebe um atendimento, seja ele público ou privado, né? Mas eu falo que no nosso país alguns foram pegos de surpresa. Tem o lado bom de realmente a gente investir em tecnologia, o produtor entender que é o momento, nós estávamos até discutindo aqui, mas também não pode deixar de investir quando o negócio não estiver bom também. E o papel da assistência técnica tem sido de anos nessa orientação, de preparo mesmo do produtor, independente da cadeia produtiva, para momentos como esse, né? A gente sabe que a gente pensar no futuro, né? A gente tem deixado muito com os produtores, nós e também as demais empresas de assistência técnica, ele tem que pensar além, ele tem que trabalhar como se o preço estivesse bom. Agora, tem desafios, a gente sabe, né? Aumenta o preço, o valor, mas aumenta o custo também. Né? Tito, deixa eu fazer essa mesma pergunta para você, mas principalmente pensando nessa questão da floresta. Esse ano foi marcado, inclusive, com a participação de novas indústrias aglomeradas no estado do Mato Grosso do Sul, que é o seu estado de atuação. Como é que está essa produção, exportação, trabalho na cadeia produtiva da floresta? Bom, Fabiano, primeiro uma satisfação muito grande estar novamente aqui no teu programa, né? E principalmente com pessoas que a gente pode também aprender bastante. O seguinte, o setor esse ano, ele, no Mato Grosso do Sul, ele ficou meio estável em termos de produção. Temos hoje aí 1.170.000, 1.200.000 hectares. Houve uma estabilidade em função do que as empresas que estão hoje, que é Suzano, né, que tem 2 linhas, e a Eldorado, também estão resolvendo os seus problemas para poder aumentar ou expandir as linhas de produção. No Mato Grosso do Sul, nós temos trabalhado muito esse ano na diversificação. Hoje nós temos uma empresa de MDF aqui em Água Clara. A gente espera que a gente possa atrair um polo moveleiro, mas isso é uma coisa que é devagar. Você tem que realmente atuar no setor, o governo precisa ajudar, as estradas vicinais precisam ser melhor, porque você precisa levar a produção até a fábrica, e isso realmente é um custo muito interessante, mas nós precisamos pensar o global. Né? Hoje, nós temos aqui no dia 12 a Suzano, que adquiriu as terras, né? 106.000 hectares, e também a licença de instalação de uma fábrica de 2.200.000 toneladas de celulose. Isso é uma coisa, foi dado um passo muito importante. Mato Grosso do Sul tem uma produção de quantos milhões de toneladas? Hoje em torno de 4.800.000, né? Dá 3 milhões e pouco da Suzano e mais 1.800 da Eldorado. Né? Então, o que a gente precisa realmente agora, essa consolidação, nós precisamos também consolidar o preço para os produtores. Por quê? Porque os produtores, se não tiverem motivados a produzir, realmente eles vão acabar se desestimulando e saindo da atividade. E o que nós precisamos agora é agregar valor também em outras cadeias, que com a inovação que nós estamos vendo aí na produção de lignina, na produção de produtos à base de nanotecnologia, enfim. Vem uma revolução tecnológica muito grande e que o Estado pode se aproveitar muito disso daí. Por quê? Porque nós temos algumas vantagens comparativas e competitivas que outros estados não têm. Agora, nós precisamos realmente trabalhar para que o produtor, para que toda a cadeia seja remunerada de acordo. Tá certo. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para saber como é que está essa relação.
aí os três respondendo, como é que está a relação no campo sobre essas áreas de produção, sobre pecuária, com agricultura, com a produção de floresta. Laucídio, falando de exportação ainda, esse ano foi marcado aí pela Ásia vindo atrás de carne brasileira, carne suína, carne de frango, carne bovina. E nós vimos os valores melhorando muito para a arroba do boi gordo. Tivemos um mês de novembro com uma disparada, nós tivemos disparada em todos os estados produtores. Dezembro, essa alta continua, mas um pouco mais contida e teve agora, né, acabou regulando o preço, mas um pouco mais abaixo do que nós vimos no mês de novembro. Como é que você tem avaliado como pecuarista esse momento para a arroba do boi? E como que a pecuária brasileira ela pode continuar crescendo com esse momento da China, a peste suína africana, a China é o grande comprador, mas como continuar crescendo neste momento e principalmente negociando com a indústria frigorífica? O Brasil tem que consolidar como exportador. Esse ano nós tivemos um grande cliente, a China, mas nós perdemos muito com a Rússia. A Rússia diminuiu tremendamente as importações do Brasil. Quando a gente faz um estudo do complexo todo, o nosso crescimento é mais modesto, né? O Brasil precisa ser mais exportador, com mais fidelidade dos clientes. Esses altos e baixos, como Rússia compra, China compra, amanhã acorda com os Estados Unidos, diminui. Então, nós precisamos de estabilidade para podermos realmente investirmos em tecnologia. A nossa pecuária, no estágio tecnológico que ela está, ela tem um crescimento bastante limitado. Nós teríamos que dar um salto tecnológico para podermos aumentar de forma mais substancial a nossa produção. E esse salto tecnológico, ele depende de investimento. Uma boa parte da tecnologia é disponível, é do conhecimento praticamente geral dos pecuaristas, precisa da confiança para que nós possamos realmente dar esse salto tecnológico. Quero crer que estamos próximos a isso, né? A economia nacional dando sinais de que está voltando a crescer. Nós não podemos, hora nenhuma, perder de vista o mercado interno, que consome praticamente 80% da nossa produção. Então, o importante é o mercado interno e a economia funcionando adequadamente, esse mercado fica mais sólido. E, junto a isso, com as exportações, então, me parece que temos uma janela de oportunidade para que começamos realmente a investir mais em tecnologia na pecuária. As outras carnes parecem que estão indo até melhor do que a pecuária. Então, o setor carne hoje passou a ser um segmento da economia nacional importante, bastante importante. E espero que siga com mais importância ainda. Araquém, essa tecnologia que é desenvolvida em vários centros de excelência, seja na área de genética animal, genética agrícola, na floresta, ela tem conseguido ser empregada pelo produtor médio no Mato Grosso do Sul ou no país? Como é que tem sido esse emprego dessa tecnologia, daquilo que é desenvolvido? Bom, na verdade, esse emprego, essa adesão à tecnologia ainda não está de acordo com o que nós esperávamos. Por quê? Por alguns fatores. Mas antes de falar, eu acho interessante essa questão da celulose, Fabiano, que a gente saiu o ranking do PIB agora dos municípios do Mato Grosso do Sul, e os que estão em 5 primeiros lugares são ali da região onde está se desenvolvendo essa atividade. Eu achei muito interessante isso, né? Selvíria, Aparecida, Três Lagoas, chegando até Ribas ali. Então, assim, é um reflexo de um setor que está investindo, né, gerando desenvolvimento econômico. Claro, a agregação de valor, o Aldito falou muito bem, é importante. Acho que o nosso país tem que dar esse start em agregar mais, para agregar valor ao que a gente está produzindo. Uma coisa interessante, Fabiano, a gente tem oferta de tecnologia assim, Mato Grosso do Sul é muito rico em questão da carne, em questão da tecnologia da carne, de grãos,
né? Algumas cadeias ainda nós estamos importando tecnologia, mas a adesão ao produtor, ela depende de um fator que chama assistência técnica. Eu sempre bato nessa tecla, porque a pesquisa para chegar ao campo, ela precisa de um ator, e esse ator ou é um extensionista, ou é uma assistência técnica, seja ela sistema S ou privada, ela precisa estar atuante. No país hoje, né, a gente viu no último censo, Mato Grosso do Sul, quase 70% não recebe assistência técnica, médio e pequeno, é mais agravante ainda essa situação. Então, ou seja, reflete na adesão de tecnologias. A Embrapa mesmo, o Ministério da Agricultura tem, a ministra Tereza, segundo os objetivos de 2020, é investir em assistência técnica, para fazer chegar todo esse, vamos dizer assim, esse portfólio que nós temos para gerar redução de custo, para gerar uma gestão estratégica do negócio, porque o que nós temos muito hoje, Fabiano, é muito número quantitativo, mas pouco qualitativo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos número de animais muito grande, mas número de produção muito baixo. Na lavoura também, nós temos grandes propriedades, que são os grandes cases de produtividade, mas muitas propriedades menores, os médios, os pequenos, que por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul, a agricultura familiar planta soja. O último censo, a segunda atividade econômica da agricultura familiar Mato Grosso do Sul é soja, né? A região sul, a agricultura familiar, ela predominantemente grãos, mas a pecuária ela está em primeiro lugar também nas pequenas propriedades. Os médios produtores estão desassistidos, segundo a pesquisa que houve da Exalc, né, a nível nacional. O Ministério da Agricultura, olhando tudo isso, falou, então, como que nós vamos fazer chegar essa tecnologia a eles, para atingir uma produtividade, questão de econômica mesmo para as atividades? É através da assistência técnica. Então, vai sair aí um plano de atuação nacional para estar trabalhando com todas as assistências técnicas, independente de ser pública, quem está atuando no produtor, o governo federal vai lançar aí um pacote de medidas que aí envolve investimento nisso, né, nesse setor, que eu acho que é o segredo para se alcançar resultado. Um dos pilares é a assistência técnica. Dito, o Araquém lembrou bem de alguns números que foram apresentados recentemente sobre os municípios no Mato Grosso do Sul e como que estão se posicionando. Região ali do Bolsão, próxima a Três Lagoas, alguns municípios apresentaram números bem expressivos e chama a atenção que nesses municípios, além da floresta, que já é bem consolidada na região, floresta de eucalipto, ali começou a ter desenvolvimento do agrícola, principalmente com soja, com algumas instituições atuando, alguns produtores conseguindo colocar ali uma média de produtividade muito elevada, mesmo numa região que não era considerada adequada para cultivo da oleaginosa, e até uma volta nas propriedades rurais de pecuária. Como é que está essa relação naquela região ali entre essa integração lavoura, pecuária, floresta e entre os produtores que atuam nas diversas culturas que são produzidas na região? Então, Fabiano, você vê que aquela região ali de Aparecido, Taboado, Paranaíba, tem uma forte plantio de seringueira. Isso também já é uma coisa que é fundamental, porque agrega muito, ocupa muito a parte social, a parte de mão de obra. Então, isso é uma coisa importante. Outro aspecto é que você pega a selvilha, a parte do frigorífico de tilápia, quer dizer, vai trazendo outros elementos, né, outras empresas que possam estar atuando na região. Agora, fundamentalmente ali, o que trouxe esse desenvolvimento, que foram essas fábricas de celulose que agregaram muito para a região da Costa Leste como um todo, principalmente os municípios que plantam mais, né? Se você pegar hoje essa região da Costa Leste, 5 municípios têm 82% da área, né? Então, isso faz com que você traz novas pessoas, novas tecnologias. Se você pegar, por exemplo, no caso da assistência técnica, Mato Grosso do Sul, no caso da floresta, ela como é para a celulose, e a celulose precisa de escala, e nós temos escala, temos topografia e temos a situação fundiária completamente diferente de outros estados, né? Hoje aqui, para você ter 100, 200 mil hectares plantados, você com 4, 5, 6 propriedades, até você pode ter, né? É diferente de você trabalhar em Minas, que são minifúndios, que são
pequenos produtores para uma outra atividade, que é a área de siderurgia, que é para fazer o carvão e aquela coisa toda. Aqui nós temos essa escala que é facilitada. E tem o quê? Fundos que estão trabalhando nisso. Então, esses fundos já têm a tecnologia agregada, embarcada, não só na muda, mas como no processo, no manejo todo. Então, por isso que a média de produtividade vem se elevando. E aí você traz toda embarcada a tecnologia na colheita, no transporte, na própria produção, no próprio manejo da produção. Combate a pragas é uma coisa que está crescendo bastante, mas você tem espécies que estão mais resistentes. Enfim, isso tudo faz parte desse pacote que está sendo aplicado aqui no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente nessa região da Costa Leste, né, que é onde tem esses municípios que você falou, que tem uma base maior. E isso faz com que o IDH desses municípios também sobem e também traz uma melhoria para os que estão nessas regiões, né? Então eu vejo assim, ó, o setor é um setor que trouxe um desenvolvimento muito grande, né? Agora nós precisamos também, uma vez consolidado esse que está e que vai crescer e que tem chance de ter um crescimento ainda maior, né? Essa fábrica de Ribas, por exemplo, foi dado um grande passo para a construção dela. Agora, a hora que a empresa puder, que tiver condições de fazer do mercado global como um todo, porque você tem que observar a janela também de oportunidade. Não é você chegar a produzir que você não vai... Não, tem que ter um estudo, um planejamento muito bem adequado. A hora que eles forem construir, eu acho que este site será um site que vai beneficiar a região toda, e Campo Grande principalmente. Por quê? Porque você vai trazer novos produtores para o negócio, né? Além do que você já tem, hoje, se essa fábrica quiser se construir, ela já tem madeira para estar operando, né? Isso é uma vantagem muito grande. Tem já o licenciamento, que é uma coisa fantástica. E o Estado é um Estado que quer esta atividade para o desenvolvimento da Costa Leste como um todo. Por quê? Como nós estávamos discutindo antes, as condições, né, de solo, é difícil de você introduzir uma nova cultura nessa região, né? E esta já vem com a cadeia pronta e com assistência técnica, já vem com a parte tecnológica toda ela embutida no negócio, você entendeu? Então eu acho que é muito vantajoso a gente botar esforços para que a gente possa melhorar. O que nós temos de desafio? Temos aí a parte de rodovias, né? Você pega aqui essa rodovia que é a BR-262, ela está engargalando e cada vez mais vai engargalar, né? A parte de ferrovia que tem que ser melhorada, tem que ser muito mais visível o desenvolvimento nessa região. Para quê? Para nos dar competitividade. Porque também não adianta nada a gente ter tudo isso se a gente estiver produzindo mais caro que os outros países que produzem. Então nós precisamos trabalhar nisso. E é isso quando a gente fala em custo, quer dizer, quando sobe o preço do produto, todos os insumos sobem numa condição até maior do que o benefício que se teve. E na hora que desce o produto, os insumos não descem no que precisa ter. Então a gestão, e isso que é importante, a assistência técnica, não só no setor que eu estou falando, em todos os segmentos, até porque não tem só pessoas que trabalham fora, tem os produtores também que estão entrando no mercado e que precisam estar sendo agregados no negócio. Então, é fundamental que a gente faça o desenvolvimento da assistência técnica, principalmente na gestão da propriedade, para que a gente possa ter resultados melhores. Tá certo dito, a gente vai voltar a conversar, falar um pouco mais a respeito de assistência técnica, esse impacto sobre a produção brasileira. Antes nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando de temas ligados ao agronegócio, principalmente economia e a política nacional. Voltamos já.
Agricultura BR de volta hoje, mais um programa especial. Eu recebo aqui convidados especialíssimos que representam o agronegócio nacional e que estão falando sobre situações, culturas e também momentos importantes para o setor no Brasil. Eu estou aqui com o Laucídio Coelho, o Araquém Ibrahim e também o Dito Mário, hoje participando do Agricultura BR comigo. Vou começar agora falando esse bloco, de política e economia. E eu vou dizer o seguinte, uma área está diretamente ligada à outra. Há pouco, na abertura do programa, quando eu falava de mercado de soja e de farelo de soja, eu tive que citar a situação da Argentina. A Argentina tem uma questão especial, cultural da Argentina, se respeita a escolha de cada país, dos seus eleitores, mas a Argentina, quando faz essa opção, ela acaba, mais uma vez, colocando uma pressão muito forte sobre o agronegócio do país. Aquelas retenções, no passado, no antigo governo Kirchner, acabou achatando, inviabilizando a cadeia produtiva da pecuária de corte na Argentina. As plantas fecharam, o rebanho diminuiu, a Argentina, que já foi o terceiro maior exportador, caiu, não ficava nem entre os 10 primeiros, ficou em 14º, 15º maior exportador de carne bovina. Só para trazer um exemplo, agora a questão está sobre a soja, a Argentina vai abrir espaço na soja e no farelo de soja por conta disso. Estou falando disso para ilustrar como que a política acaba influenciando diretamente na economia. Aqui no Brasil nós estamos vivendo um cenário no qual houve uma retomada, ainda que tímido, mas uma retomada no crescimento do produto interno bruto, houve uma melhoria na oferta de empregos. Talvez os salários ainda não sejam aquilo que a população espera, mas houve uma melhoria na oferta de emprego, tem mais gente trabalhando e temos aí uma taxa de juros cedendo, caindo, com viés de queda. Vou começar pelo Laucídio Coelho, conhece bastante do assunto. Como é que essa política nova no Brasil começou a ser implementada no governo do presidente Jair Bolsonaro, tem influenciado na economia e no setor do agronegócio, Laucídio? A economia... A política gera economia, porque as medidas econômicas, praticamente todas, passam por ajustes políticos. O Brasil tem uma situação política extremamente difícil. Nós tivemos anos de governos completamente desorganizados, passamos por um governo intermediário do Temer, que fez uma administração razoável, começou a trazer o Brasil para a normalidade, mas nós temos assistido que o nosso presidente Bolsonaro, ele tem grandes dificuldades de verem as suas medidas aprovadas pelo Congresso. O nosso Congresso é muito lento, e nós temos um governo completamente disfuncional, que acaba prejudicando o país como um todo. Aqui, recentemente, nós tivemos aqui aumento de impostos pelo nosso governador aqui do Mato Grosso do Sul. Não é a primeira vez que ele faz isso. A gente não consegue perceber um esforço político de arrumar a máquina pública. A nossa máquina pública presta poucos serviços e caríssimos. E, enquanto nós não conseguirmos resolver o problema da disfuncionalidade do poder público, dificilmente nós vamos poder aspirar por um Brasil moderno e eficiente. Nós sempre vamos melhorar o ano que vem o crescimento? Vamos, com certeza vamos. Mas não é uma coisa que poderia ser se houvesse uma contribuição política mais efetiva. Seria, Laucídio, o Congresso, no caso, Câmara dos Deputados e Senado, contribuindo de forma prepositiva, positiva, com as medidas que saem do governo federal, no caso da presidência e dos seus ministros? Olha, nós temos aí, está todo dia na imprensa, o Supremo, cada dia tomando uma medida de um jeito, né? A nossa classe foi penalizada pelo Fundo Rural, depois de 11 anos de ter sido julgada de um jeito, retornaram o julgamento e mudaram tudo. Então, de repente, eu sou um devedor, e um grande devedor, e o Brasil inteiro é devedor do Fundo Rural hoje, coisa que foi julgada inconstitucional,
já tinha sido julgado inconstitucional. Então, essas mudanças, isso traz Uma insegurança. insegurança. Você não sabe como é que uma coisa pode ser julgada 2 vezes de formas diferentes. Né? No nosso Estado, nós temos um custo. Você olha o orçamento, você tira a parte de investimento no nosso orçamento, é praticamente significativa. Todo o imposto recolhido pelo nosso povo vai para o custeio praticamente da máquina. Então, a máquina é desproporcional à economia do Estado. E você não tem. Você pega um custo de uma Assembleia Legislativa, um custo do Tribunal de Justiça, um custo do Tribunal de Contas, tudo é desproporcional. Está errado. Não pode ser assim. Não tem esse dinheiro para eles. E eles gastam. Né? Um deputado estadual gastar o que gasta por mês, uma Assembleia com esse orçamento maravilhoso que tem, parece que até está na Suíça. Né? Na Suíça eles não gastam tanto. Mas, então, nós teremos que fazer um esforço mesmo para trazer o Brasil para a normalidade. Nós temos que ser um país normal, não temos que ficar inventando a roda todo dia. Todo dia o governo precisa aumentar imposto. Eu já estou trabalhando, depois de 4 anos, 5 anos praticamente, sem ter um centavo de alta no preço do meu produto, alta nos meus custos. Aí o governo se aperta e vem e aumenta o imposto. Quer dizer, o esforço que eu fiz para me manter e poder produzir não vale nada. O governo vai lá e mete a mão. Essas coisas me deixam, assim, com desalento. Porque, como ele estava falando aqui na extensão, da importância da extensão, eu concordo plenamente com ele, mas a extensão ela só é viável se houver a confiança. O sujeito vai atrás da extensão, vai procurar melhoria. Se ele não tem confiança no ambiente de trabalho, no ambiente de produção, então nós temos que realmente pensar na política do Estado, pensar numa política séria, numa política correta, numa política honesta. Tá certo. Só para lembrar algumas informações, Laucídio Coelho Neto, ele citou aqui o caso Fundersul, que é um tributo sobre a produção agropecuária do Mato Grosso do Sul, que teve uma elevação nesse ano de 2019. Casos parecidos acontecem em outros estados no Brasil. Mato Grosso também vive uma situação parecida. Estado do Pará também tem uma proposta lá de tributação sobre a produção de soja e milho. Em Santa Catarina haveria uma sobre insumos, só que lá a Assembleia Legislativa derrubou, se eu não estou enganado, por 35-0 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não teve, então, essa imposição sobre os insumos. Vou fazer a mesma pergunta para os demais convidados, para o Araquém e também para o Dito, vocês fiquem à vontade para responder. Nós temos um momento, né? Nós vimos aqui um produtor rural falando, né? Esse é o sentimento e isso é o que pesa mesmo. Vocês podem ficar à vontade. Quer começar o Dito, Araquém? Só pegar eu estou vendo um esforço muito grande, né, da atual gestão, tanto na instância federal principalmente, que é a que baliza mesmo tudo hoje nós trabalhamos através de políticas públicas, né? Principalmente se for médio e pequeno produtor, mas atinge toda a classe produtora. O Brasil é muito diverso, né? Eu falo que nós temos 5 países dentro de um país, então são medidas que às vezes é passado a régua para todo mundo, né? E vai descendo, aí cada estado se ajusta, isso é algo com o seu interesse ou com a sua... Né? A gente sabe que nessa diversidade que está dentro das assembleias ou das câmaras, do Senado, há ideologia, há interesse. Mas eu vejo um esforço, mais uma barreira a ser rompida, Fabiano. No agro, no caso, nós estamos vendo um ministério preocupado em desburocratizar. Para o produtor rural, quando fala desburocratizar,
é um avanço se a gente conseguir que isso seja aprovado. Por exemplo, recentemente a medida provisória de regularização. Nosso problema no país é regularização fundiária. A pessoa está na terra, mas ela não é dona dela. Qual que é o impacto disso? Impacta crédito rural, por exemplo, né? A gente vai debater crédito rural, mas como se a terra não é dele. Então, tanto desde do norte até no sul, nosso problema com algumas iniciativas deveria estar, o produtor estava acessando, o problema de regulação fundiária é gigantesco. A medida provisória, que não é uma lei ainda, né, que precisa ser aprovada durante 60 dias, mas dentro de 60 dias, algumas desburocratização em questão de acesso, de você trazer aquela realidade de alguém que está anônimo ali numa terra, mas para alguém que tem um título, uma matrícula daquela terra, o avanço é muito grande. Na parte de inspeção também, né? Tanto para quem trabalha com agroindústria, por exemplo, está tendo uns avanços, mas tudo isso se esbarra ali em quem tem que realmente aprovar, né? Então a gente está falando aqui de Câmara dos Deputados Federais e Senado. Essas medidas eu analiso como alguns pontos positivos para a classe produtora do ponto de vista dele conseguir comercializar ou dele conseguir acessar um crédito agrícola, por exemplo, que está caindo no Mato Grosso do Sul, né? Assim, todo ano cai. E o que a gente tem que fazer para reverter isso? Muito do trabalho são medidas legislativas mesmo, né? Simultâneo a isso, esse aumento de custo, né? Que foi falado do Glaucídio, realmente, né? Reage um pouco o preço, o custo aumenta também. Então, a margem de lucro para investir nem é tanto. Então, mas eu vejo um esforço nas reformas também, né? Por exemplo, esse é o nosso sonho, na verdade, de um país que tenha mais justiça, tanto na questão do serviço público, no privado e tal, mas são medidas que não é para curto prazo, eu vejo, entendeu? Mas são medidas que estão sendo levantadas, né? Por exemplo, a questão da máquina pública, a questão do acesso a políticas mais assim, por exemplo, crédito rural, nós falamos muito, eu percebo uma descentralização melhor do recurso também, né? Não só numa instituição, mas sim também, de repente, o crédito privado, o seguro agrícola e tal. Isso o quê? Dá uma equilibrada melhor na concorrência, vamos dizer assim, e o produtor rural ele vai ter assim, mais uma opção de escolha. O crédito rural ele está partindo para isso. As cooperativas de crédito estão avançando, os bancos privados estão avançando com o crédito rural. Então, isso eu vejo como lado bom. Lado bom porque tem mais opções, então não fica preso a uma política específica de uma instituição somente. Isso do ponto de vista do produtor, eu acho que o acesso melhora. Mas são medidas que estão esbarrando, né, em interesse, em ideologias, que eu acho que vai ser uma grande barreira a ser vencida pelo governo federal, né? Porque as medidas que estão sendo tomadas para o agro, pelas que nós estamos acompanhando, quando fala de inspeção, quando fala de incentivo que seja assistência técnica, por aí nós estamos falando, ela quebra paradigmas, Fabiano. Ela quebra paradigmas porque ela é um modelo que está sendo desenhado a várias mãos, entendeu? Quando você fala várias mãos, ou seja, você acaba atingindo uma maior participação mesmo, né? E aí tem os pós e tem os contras. Tem pessoas que são contra, né, ali dentro principalmente, e acaba refletindo, de repente, numa derrota de uma medida que seria importante para nós, né? Então, eu vejo dessa forma esse grande desafio da gestão no país, né? Dito, seu entendimento. Olha, eu não sou muito bom nessa área política, né? Mas o que a gente vê, o que eu falo agora é uma opinião minha, não é nem da Reflore nem nada. Mas eu acredito muito no empresariado. Eu acho que se não fosse o empresário ser tão empreendedor quanto eu acho que o Brasil e o Estado estariam numa situação muito mais difícil. Agora, o que a gente fica um pouco triste é o seguinte, é que eu participei desde o começo da segunda fase do setor florestal. A primeira foi na década de 70, 80, aconteceu tudo aquilo e agora nessa fase que o Estado está retomando essa atividade. Então tem mais ou menos aí uns 14, 15 anos, uns 16, 17 anos. E a gente botou um esforço muito grande. A gente que eu falo, outras pessoas, não foi só eu. Tem muitas pessoas que ajudaram e ajudam a construir esse setor, a retomar
esse setor. Numa região que a gente já falou, que tem dificuldades de você introduzir algumas outras culturas e você ter um serviço de armazenamento mais adequado, de logística mais adequado, enfim, é muito difícil. E aí vem um empreendedor e faz toda essa revolução que fez nessa área, nessa região. E aí o governo, numa hora, incentiva e depois, na outra hora, ele tira a contramão. Quer dizer, nós temos que entender o seguinte, que tem que ter o produtor, tem que ter a tecnologia, tem que ter assistência técnica, o crédito, isso tudo, para você ter competitividade. Se você não tiver competitividade, se você não for competitivo, você está fora do mercado, não adianta nada. Agora, nós estamos numa situação um pouco adversa, nós estamos no centro-oeste. O Brasil, ele é grande parte na costa, nos estados da costa. É costeiro. Que é onde tem a população, onde tem o desenvolvimento, onde o Brasil fez a infraestrutura. Passou para os estados, pela capacidade também, má gestão, estamos nisso aí. Era para termos os portos, era para ser muito melhores do que são. As estradas era para ser muito melhor. Teve que privatizar para poder ficar boa. Aí o custo aumenta. E a nossa competitividade está se perdendo. Por quê? Porque aí o Estado está com dificuldade, acrescenta o imposto. O Estado está com isso aqui, vamos tirar do produtor. Então, você acha, a celulose é a primeira na pauta de exportação e tal. Mas não é só a celulose. A celulose, para ter a celulose, é preciso ter o investidor, é preciso ter a fábrica, é preciso ter o produtor. E o produtor é que acaba sendo prejudicado. A cadeia toda passa a ser prejudicada. Então, eu vejo que a parte política ela poderia ajudar muito, mas muito mais do que ela tem ajudado, se ela não atrapalhasse. O que ela vem fazendo, na verdade, é o seguinte, para manter essa máquina pesada, ela precisa de ter o recurso. E da onde não tem. Então, fica cada vez mais difícil você aqui no Centro-Oeste fazer os investimentos. Você faz um trabalho muito grande para atrair as empresas, para atrair o empresário, e a hora que chega aqui, depois de um certo tempo, ele acaba sendo... Mudam as regras. Mudam as regras, e mudam, e vai... E aí o que acontece? As dificuldades que é para o governo tirar, que são as estradas vicinais, que é a logística, que é isso, acaba que demora muito para que o produto seja levado da onde está até o centro consumidor. E nós temos que fazer esse transporte num período mais longo, numa distância mais longa. E isso custa mais, porque você tem uma série de outros problemas. E o governo nosso precisava ajudar mais a resolver esses gargalos, para que a gente pudesse ter mais competitividade. E sendo mais competitivo, porque nós temos vantagens comparativas, certo? Com outros estados, estou falando na área de silvicultura, né? E também na área de produção de animais, tanto é que o estado hoje está se industrializando mais, ou se agroindustrializando mais. Mas o que nós precisamos é o que o Laucílio falou, precisamos de uma política estável. Precisa falar uma coisa hoje e o dólar vale hoje $1, vale $1, daqui 100 anos ele vai valer $1. E nós precisamos disso, estabilidade, governabilidade. Mas para isso o governo precisa fazer a parte dele, que é diminuir o custo dele, diminuir a máquina dele, fazer isso para que possa sobrar mais dinheiro dos impostos para ele investir na educação, na saúde, né? Para que a população goste de estar no lugar que esteja e valorizar aquilo que tem que ser valorizado. E é isso que nós precisamos. Eu acho que nós precisamos de um choque político para a gente poder melhorar. Nós temos, na verdade, nós herdamos nós tivemos uma herança, né? Uma herança que ninguém quer ter. A máquina hoje, 70% dos gastos é ativos e inativos, folha de pagamento, né? Como se resolver isso? São reformas, eu não vejo outra forma, minha opinião. Só que reforma, Fabiane, a gente não faz num ano. A
gente precisa de muito apoio de todos. E né? ninguém quer perder e também, ninguém né? quer perder também. Então, assim, Direito. você trata com instâncias, né? Falamos jurídico, né? Jurídico, os 3 poderes, legislativo, executivo e jurídico. Mas essas medidas, né? É para pelo menos minimizar um impacto, né? Mas são medidas que vão refletir anos para frente, né? Então... Eu vou chamar o intervalo comercial agora, a gente tem quase no horário já de encerramento. Daqui a pouco a gente volta com as considerações finais aqui no Agricultura BR. Estamos com convidados, voltamos em instantes. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, eu vou pedir para os nossos convidados fazer as suas considerações finais. É claro que sempre temos mais o que falar, o que dizer aqui sobre o agronegócio, mas o tempo é sempre o nosso limitante. Vou começar com o Laucídio Coelho. Por favor, Laucídio. Eu gostei demais desse bate-papo, porque no frigir dos ovos a gente vê que as soluções estão nas nossas mãos. Elas não estão muito distantes, elas estão nas nossas mãos. Se nós, realmente, cada um de nós fizermos um pouquinho mais de força, nós damos uma volta nessa página aí e vamos para um Brasil moderno. Araquém, por favor. Também queria agradecer, né, a esse convite, dizer que o nosso país ele é um país cheio de oportunidade, né, um país que tem potencial. E falando do setor agropecuário, e aí nós temos que dar mérito, muito bem, igual o Dito falou, ao produtor rural, que é o principal agente transformador ali onde ele está. A gente sabe que onde o agro chega, seja na pecuária ou na agricultura, ele transforma mesmo uma realidade do município. Mato Grosso do Sul é um estado pequeno, né? Temos muitas oportunidades ainda, que eu sempre falo para o pessoal, de investir em tecnologia e inovação. Né? Os desafios realmente estão batendo na nossa porta, principalmente do produtor, cada vez mais, tanto essa parte de legislação, né, ambiental, econômica, sobre ele tem sido bem massivo. A assistência técnica tem feito um trabalho fundamental também de ajudar nessa transformação. E eu sempre falo, né, quando eu posso, nas minhas considerações, que a gente não pode perder a esperança. Nós temos que trabalhar juntos, porque, igual o Laucídio falou, está nas nossas mãos essas ferramentas. Agora, claro, nós temos que, sempre que ter oportunidade, chamar mais pessoas para agregar junto com a gente. Mas é um setor que tem movimentado a economia do nosso estado, é um setor que tem movimentado a economia do país. Muitos estão falando mal, batendo mal sobre o agronegócio. Mas, na verdade, para mim é o principal, a nossa identidade hoje, né? Que eu sempre falo, é o agronegócio. O Mato Grosso do Sul também não é diferente. Sem dúvida, Araquém. Por favor, Dito. Bom, agradecer a oportunidade, né? E dizer que eu estou muito otimista. Eu acho que nós, como foi falado aqui, nós temos tudo para fazer. Quem quer faz, quem não quer manda. Então, eu acho que eu estou muito otimista, principalmente no setor que nos próximos anos aí podemos ter mais uma fábrica, mais 2 fábricas, diversificar essa produção toda e fazer com que o estado todo possa se desenvolver bastante, trazer, né, o desenvolvimento e fazer com que as pessoas que aqui decidiram morar tenham uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, desejar a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que no próximo ano a gente possa ter as coisas muito melhores. Tá certo, Dito, Araquém, Laucídio, obrigado pela participação. Uma boa tarde a vocês. Boa tarde. Uma boa tarde a você também que nos acompanhou em todo o Brasil. Nós vamos ficando por aqui. O Agricultura BR volta às 16 horas, no horário de Brasília, com as informações do mercado agrícola e pecuário. A todos uma boa tarde e até mais.